Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Agora iremos finalizar a lição juvenis, uma lição boa. Então vamos lá, ainda estamos no capítulo aqui, na lição número 4, onde fala sobre a cronologia do Novo Testamento. E no capítulo 3 aqui da lição 4, diz sobre a ordem que os livros foram escritos. Então nós sabemos que a nossa Bíblia, aqui nós temos em casa, ela não está de forma cronológica. Ela está de uma forma didática, para uma compreensão mais fácil, para nós entendermos. Começando pelos 4 evangelhos, depois o livro de histórico de Atos, e depois começam as cartas paulinas, as epístolas gerais, e por fim, Apocalipse, o livro profético. Mas vamos lá. Então eu fiz uma tabela aqui, para vocês entenderem, uma coluna, certo? Coloquei a numeração aqui e o livro de Apocalipse foi o último a ser escrito, certo? Então, primeiro foi escrito, aqui está mais ou menos os anos que foram escritos, certo? Então, para nós termos uma ideia de como foram, mais ou menos, foram escritos. Então, para nós só termos um conhecimento, é interessante o professor fazer uma coluna na sua classe para mostrar aos alunos, certo? Então, primeiro começou com, eu coloquei a sequência aqui para melhor compreensão. Primeiro Tiago, e aqui está as datas, entre 45 e 49, Gálatas, entre 40, mais ou menos 49, depois de, lembra que essa data é depois de Cristo, esses anos. Primeiro e segundo Tessalonicenses, certo? Primeiro e segundo Coríntios, Marcos, Romanos, Mateus, Lucas, Pedro, Colossenses, Filemão e Efésios, mais ou menos 62 depois de Cristo, Filipenses, Atos, Timóteo, Tito, 2 Pedro, 2 Timóteo, Hebreus, Judas, 1º, 2º, 3º João, e o livro de João também mais ou menos aqui. Então coloquei aqui, eu só coloquei essa diferenciação de cor diferente, porque os que estão em verde são chamados as epístolas gerais. Os que estão em azul, as epístolas paulinas. Os que estão em vermelho são os evangelhos. E os que Atos, que é o livro histórico, certo? Mais ou menos 63 depois de Cristo. E o livro de Apocalipse, o último livro a ser escrito por volta de 90 e 96 depois de Cristo. Então, o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Tiago. Foi o primeiro livro a ser escrito. E o primeiro evangelho dos 4 evangelhos foi o livro de Marcos. Depois Mateus, Lucas e por último foi escrito o livro de João. Então, vocês façam essa coluna. É interessante mostrar essa coluna diante dos alunos para uma compreensão melhor, mais fácil, certo? Então, eu apenas fiz essa coluna. Espero que você consiga repassar para os seus alunos na sua classe. Você pode até fazer uma didática com os alunos ali, para que alguns consigam falar alguns livros, se conseguem acertar a ordem cronológica ali dos livros, certo? No capítulo 4 aqui da lição, para finalizar, nós vemos a cronologia dos fatos. Então tem os fatos ali na lição 4, eu não citei aqui, não escrevi aqui, mas coloquei aqui para nós entendermos o seguinte. Eles foram organizados, como já falei aqui, de forma, até repetir aqui, olha, de forma, certo? Didática, para melhor compreensão, certo? E o que a palavra keno significa, que eu falei aqui sobre o keno? Do hebraico, kanesh, que significa vara de medir, e do grego kanon, que tem o mesmo significado, certo? Ou seja, de uma forma biblicamente falando, o keno ele é uma regra de fé, mais ou menos ali, como eu falei na outra lição, na lição passada aqui, no capítulo 2 aqui, alguns requisitos para você passar por esse crivo do Canon. Passei para ler ali, onde os 27 passaram por todos, foram aprovados canonicamente como livros inspirados por Deus. E hoje fazem parte do Novo Testamento, certo? Então a Bíblia é o Canon pelo qual tudo deve ser julgado, certo? Então para um livro, ele tem que as regras ali tem que ter uma autoridade apostólica, tem que condenar o pecado, a sua doutrina tem que ser santa, pura, correta, certo? Então nós chamamos os livros o livro da Bíblia de livros canônicos, para distingui-lo dos apócrifos, que significa que são não inspirados, eles não foram aprovados
pelo cânon bíblico, certo? A lição fala sobre Moisés e Elias, ali no textuário, ali no início da lição, onde Moisés, no Monte da Transfiguração, Jesus Cristo falou ali, onde aparece Moisés e Elias. Então nós podemos dizer que Moisés representava a lei, certo? E Elias representava ali os profetas que tanto falaram ali para Israel e que também nós podemos dizer que tantos profetas falaram sobre a vinda do Messias. Então nós vemos aqui que nós vemos aqui que como a Bíblia aqui ela é organizada, primeiro foi priorizado a compreensão histórica, certo? Através ali dos 4 evangelhos, de Atos dos Apóstolos, para depois os livros que explanam as doutrinas cristãs. Então, para melhor compreendermos, nós como vamos ler o Novo Testamento, se inicia ali com os 4 evangelhos, depois o livro de Atos dos Apóstolos, que mostra ali o início da igreja cristã, e depois as cartas paulinas, as epístolas gerais, onde explanam as doutrinas cristãs, certo? Então vou parar por aqui, finalizando a lição de Juvenis. Paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima lição.